Oi gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos temas que eu tenho trazido aqui pro canal, mas lá no Instagram eu já venho abordando esse tema faz um tempinho e tenho tido uma troca muito bacana com as meninas lá do meu perfil. E hoje é um vídeo específico para mulheres, porque eu estou falando sobre a minha experiência depois que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional dos meus 13 para 14 anos, logo depois da minha primeira menstruação. Primeiro porque a minha menstruação era muito desregulada e eu sofria de muitos problemas na minha TPM, né? Então tinha muitas cólicas, muitas espinhas. Eu passava de 3, 4 meses sem menstruar e todos os meus sintomas eram muito fortes durante esses meses, então eu sofri muito no início do meu período menstrual, né? Segundo, porque eu comecei a namorar e minha mãe morria de medo que eu engravidasse na adolescência, né? Então, assim que eu falei pra ela que eu tava namorando, ela já me levou correndo pra ginecologista pra começar a tomar um anticoncepcional. Então eu comecei ali dos meus 13 para 14 anos, hoje eu tenho 25 anos e eu parei de tomar, vai fazer 6 meses, então mais de 10 anos tomando a pílula, né? Quase 12. E por que eu decidi parar? O motivo mais forte de eu decidir parar de tomar a pílula foi por causa de dor de cabeça, enxaquecas muito fortes. Elas vinham em alguns meses, outros não, então eu comecei meio que ignorando, mas chegou um momento que não dava mais para ignorar. Eu tive uma enxaqueca muito forte, em que eu fiquei super enjoada, saí correndo pro banheiro para vomitar, e quando eu cheguei no banheiro, eu desmaiei. E aí eu percebi, ok, não dá mais pra adiar. Fiz alguns exames, fui até no neurologista, porque a minha enxaqueca tinha aura, que é quando a gente enxerga aquelas luzes, né? Então, o médico me recomendou que eu parasse imediatamente de tomar anticoncepcional, porque eu poderia desenvolver uma trombose, né? Então, é uma coisa meio séria. Então, ele falou, corte agora, marque sua médica ginecologista, mas antes de marcar a consulta, já tire, já corte, porque você tá correndo um risco. E foi aí que em maio desse ano eu decidi parar completamente de tomar a pílula anticoncepcional. Eu não sei se eu fiz do jeito certo, porque como eu falei, eu fiz o corte total da pílula sem antes da ginecologista, então eu não fiz desmame, não fiz nada. Eu fiz a pausa para a menstruação e depois que terminou meu ciclo, eu não iniciei mais no próximo mês. Então eu tive uma parada meio brusca. Há mais ou menos 4 ou 5 anos eu tentei parar também com anticoncepcional, mas eu tive o sintoma que de longe é o pior, que eu tô tendo ele agora, mas eu tenho um pouco mais de maturidade para lidar com isso, que são as espinhas. Então, eu tive espinhas muito severas, muito mais do que hoje, inclusive. E foi o que me fez voltar a tomar. Então, eu passei uns 3 meses sem tomar e retornei, porque eu não aguentei ficar com espinhas. Dessa vez, eu bati o pé e falei, ok, se preciso disso pra minha saúde, eu vou lidar com as espinhas. Eu já tô bem, né, comigo mesmo, minha autoestima tá em dia, então não vai ser a espinha que vai me derrubar. Eu vou passar por isso e depois eu vou ser feliz, eu vou me agradecer. E todas as vezes que eu falo sobre ter tirado a pílula, alguém me pergunta se eu pretendo engravidar. E não, gente, pelo menos por agora não. Né? Eu quero engravidar, mas não agora, daqui a alguns anos. Mas também pensando no momento que eu for querer liberar, que eu for querer engravidar, tirar agora é a melhor decisão. Eu tenho alguns exemplos de amigas que tomaram anticoncepcional por muitos anos e quando elas decidiram engravidar, elas demoraram mais 3, 4 anos para conseguir engravidar por causa da quantidade de tempo que elas passaram tomando a pílula. Então, além de ter benefícios, né, a curto prazo, eu também vou ter um benefício a longo prazo quando eu for querer ser mãe. E vamos para os sintomas. O primeiro mês sem anticoncepcional, eu tive sintomas bem leves, mas uns incômodos meio pesados, assim. Então eu tive 15 dias seguidos de enxaqueca pesada. Sabe quando você deixa de tomar café, quando você toma café todos os dias e você para de tomar café e fica aquela dor de cabeça irritante? Pronto. É exatamente a mesma sensação. Então eu tive 15 dias mais ou menos de dor de cabeça forte, assim. Eu não passava por nada nessa vida, não tinha remédio que fizesse parar. Então eu tive esse problema com enxaqueca. Eu fiquei inchada, eu tive muito estufamento. Parecia assim, não sei, que eu tava grávida de 5 meses, mas eu fiquei muito inchada nos primeiros 15, 20 dias, que só foi regularizada depois da minha primeira menstruação limpa, digamos assim. Então esse primeiro mês aí meu corpo tava meio confuso, claramente, com o que tava acontecendo. Não senti muito sintoma de TPM, mas eu tive uma oscilação de humor, assim, o mês inteiro. Meu namorado, coitado, sofreu. Teve um dia, eu preciso contar isso, que eu pedi pra ele buscar o remédio pra dor de cabeça. E aí ele foi buscar o remédio e ele voltou com um Lactei, uma enzima de lactose. Gente, isso me irritou. Isso me irritou de um jeito que não me irritaria nos dias normais, né? Mas o meu primeiro mês, assim, realmente eu tava louca. A minha oscilação de humor tava incontrolável, parecia, não sei. Eu começava a me incomodar do tanto que eu tava chata.
Mas eu senti também a diminuição da cólica. Então, quando eu fui menstruar, praticamente não senti nada de cólica. Então, no primeiro mês teve um ponto positivo. Já no segundo mês, as acnes começaram a dar as caras, mas era muito pouca ainda e concentrada somente aqui. Ela hoje ainda é muito concentrada aqui, só que hoje tá mais, né? O segundo mês foram só pequenas aparições, umas 3, 4 no máximo. Então eu já sabia o que ia vir pela frente. No segundo mês também eu comecei a ver os benefícios de tirar um anticoncepcional. Então eu comecei a sentir o meu corpo desinchando, desinflamando. A minha celulite diminuiu muito. Eu comecei a ver mais a minha massa muscular. A libido e a disposição aumentaram consideravelmente. E eu não tive nenhuma oscilação de humor, nem na TPM e nenhum outro momento do mês. Mas eu senti pela primeira vez os sintomas da ovulação. Quando eu tomava o remédio, né, quando eu tomava a pílula, eu não ovulava, então eu não sentia sintoma nenhum na ovulação. A partir do segundo mês eu comecei a sentir. Inclusive, algumas pessoas têm a menstruação bem desregulada depois que volta, que para com a pílula, né? A minha, ela tá perfeitamente regulada, ela tá durando os 28 dias do ciclo exatos. Eu tô controlando pelo aplicativo Flow, né? Eu vou até deixar aqui a indicação pra vocês. Mas no dia que ele diz assim, vai descer, desce. Então tá muito regulada, eu tô amando isso. No segundo mês começaram a aparecer os pontos positivos, como eu falei, e no terceiro mês eu senti que esses pontos positivos continuaram os mesmos, né, mas eles aumentaram ainda mais. Então eu me senti ainda mais desinchada, a massa muscular ainda mais aparente, a disposição ainda maior. Então foi no terceiro mês que eu percebi que valia a pena passar pela acne, né, porque os pontos positivos que a falta do anticoncepcional estava me trazendo eram muito maiores do que os pontos negativos. A partir do quarto mês, que foi agosto, né, que foi mês passado, eu comecei a sentir que a acne deu uma estabilizada. Então ela não aumentava nem diminuía, ficou no mesmo lugar, as mesmas espinhas estavam ali sempre. No mês de agosto também eu senti um dia de sintoma de TPM, eu tive um dia de dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça super levinha. Fiquei bem, fiquei em paz. Comparado aos sintomas que eu tinha antes, né, enquanto eu tomava a pílula, foi assim, dava pra passar tranquilamente. Quando eu tava perto de menstruar, né, quando eu tava, assim, uns 3 dias antes da menstruação, eu tinha sintomas muito fortes de enxaqueca, de cólica, sentia muita dor nas costas. Tem um dia durante a TPM que a minha família apelidou carinhosamente de dia da inutilidade, porque eu ficava realmente inútil, não conseguia levantar da cama, não conseguia nem olhar pra tela do celular que me dava enxaqueca, e se eu forçasse fazer coisas enquanto eu tava com enxaqueca, eu vomitava, ficava muito enjoada. E agora setembro, que é o mês que a gente tá, é o meu 5º mês sem o anticoncepcional. Eu sinto que a acne tá diminuindo, e eu não fiz nenhuma consulta com dermatologista, mas eu sinto que a minha acne tá diminuindo. Aqui eu tô maquiada, eu tô com uma luz bem forte no meu rosto, mas depois eu vou filmar pra vocês tirando a maquiagem, vocês vão ver como tá atualmente. Assistindo alguns vídeos aqui na internet, no YouTube, né, também no TikTok, eu vi que às vezes a gente sente a pele ficando um pouco mais oleosa por causa da falta da pílula e a gente tende a ficar lavando, a ficar passando tônico, coisas que ressecam mais ainda a pele. Mas a falta de hidratação vai fazer a sua pele produzir ainda mais sebo. Então eu comecei a hidratar com um hidratante super levinho da Skinbox, que é uma marca cearense aqui, brasileira, né, e cearense. Depois que eu comecei a hidratar, eu senti que a acne deu uma diminuída, as espinhas estão mais manchas, né, mas não estão mais tão cheias assim, elas estão mais sequinhas, então a hidratação me fez sentir uma melhora muito grande na minha pele. Vim aqui pro banheiro pra lavar o rosto e mostrar pra vocês como eu fico sem maquiagem. Aqui eu tô com maquiagem, ó. Dá pra ver que tem espinha, mas tá bem coberta. Esse lado é pior, que é o lado direito. E agora eu vou lavar o rosto pra vocês verem como eu estou sem maquiagem, como tá a questão das acnes. Prontinho, lavei o rosto, tô aqui totalmente sem maquiagem, sem protetor, sem nada pra vocês verem. Esse lado, ele tá muito melhor do que o outro lado. Tem só algumas espinhas concentradas só aqui embaixo. Mas quando eu fico normal, ó, o ângulo me favorece, esconde essas aqui. Esse lado aqui já tá um pouquinho pior. Mas, não sei se vocês vão conseguir ver, a maioria é mancha. Quando você passa a mão, assim, você sente que tá seco. Tem algumas que nasceram recentemente, mas a maioria aqui é mancha, principalmente essas daqui de cima. E na testa, eu tive somente 2 espinhas, que foram essas duas. Essa aqui já até saiu, virou só uma manchinha, e essa aqui também já tá saindo. Isso aqui não é espinha, tá? Isso aqui foi uma alergia que eu tive, uma crise alérgica, e aí eu fui coçar o olho e acabei ferindo com a minha unha. Mas é isso, minha pele hoje tá assim. E o que eu falei no Instagram? O que é que eu tenho sentido em relação à pele?
que quando eu tomava anticoncepcional, meu corpo ele não sentia os efeitos da minha alimentação. E agora que eu tô sem pílula, sem nada, qualquer coisinha que eu como, ela atinge muito a minha pele, sabe? Então, se eu como uma coisa gordurosa, se eu como uma coisa com muito açúcar, automaticamente a minha pele sente. E antes ela não sentia. Essas espinhas desse lado, elas são um pouco doloridas, então eu sei quando vai nascer. Então, eu como besteira num dia, no outro, eu já começo a sentir esse lado dolorido. E os próximos passos agora, né, de método contraceptivo, a minha médica ginecologista não me indicou tomar nada hormonal, porque se eu tivesse problema com o anticoncepcional, o DIU hormonal poderia me dar alguns problemas também. E aí, fora os hormonais, você tem duas opções, que é o DIU de cobre e o DIU de prata. Dentre as duas opções, ela me recomendou o de prata. Ela disse que o único sintoma que as mulheres costumam relatar são cólicas fortes. Mas eu decidi ficar um tempo limpa. Enquanto eu tô vivendo esse processo de sintomas da remoção do anticoncepcional, eu quero focar simplesmente nesses sintomas. Eu não quero nenhum sintoma adicional. Então, colocar o DIU de prata e correr o risco de ter mais sintomas junto com isso, eu não quero. Então, eu decidi passar por esse processo sem nenhum método contraceptivo adicional e lá na frente, quem sabe, eu coloque um DIU. E se você me assistiu até aqui, comenta aí embaixo. Você toma anticoncepcional? Você já tomou e parou? Comenta aí os teus sintomas. Vamos fazer esses comentários aqui virar troca de informações, porque quando eu parei, esses vídeos me ajudaram muito a entender o que estava acontecendo comigo, o que poderia acontecer, que era normal. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!